Olá, a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle aqui do Senado Federal aprovou o projeto de lei que propõe a criação de um marco regulatório para as ONGs, as organizações não governamentais. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Jorge Viana, que traz inclusive as notícias fresquinhas, porque para você que nos acompanha, essa aprovação aconteceu agora no dia 8 de outubro, terça-feira. E início da tarde, o senador veio trazer as novidades para a gente, não é isso, senador? É porque é muito esperado isso. Esse é o tipo de projeto que a sociedade civil fica esperando que o Congresso trabalhe, que seja priorizado e o próprio governo. O que nós estamos discutindo é um marco regulatório da relação entre entidades da sociedade civil, ou seja, organizações não governamentais sem fins lucrativos, que não têm um fim lucrativo, na relação com o governo. Seja o governo federal, o governo dos estados e prefeitura. Hoje, a regra trata, se é uma ONG assina um convênio com o governo federal, ela tem que obedecer a regra que uma prefeitura obedeceria. E é impraticável, né? As ONGs, as entidades da sociedade civil, elas são sinônimos de uma sociedade desenvolvida. Hoje, para você ter uma ideia, são quase 300 mil entidades não governamentais que nós temos no Brasil. E a grande maioria delas trabalham com a causa social. Tem uma entidade que é a BONG, né? A BONG é a associação do setor. Eu, esses dias, recebi a Vera Mazagão, que é a diretora executiva, e eles estão muito apreensivos. Cobraram, inclusive, da presidenta Dilma, o ministro Gilberto Carvalho, o Diogo Santana, que é o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, estão trabalhando desde 2011 com um grupo interministerial, que são 7 ministérios, 14 entidades, tentando estabelecer o que seria um regramento básico para que você tenha transparência, boa aplicação dos recursos e uma boa parceria das entidades da sociedade com os governos. Para você que nos acompanha, caso não se lembre, no início do governo da presidenta Dilma, nós tivemos aí denúncias graves do relacionamento de ONGs com entidades públicas, com ministérios, onde havia possibilidade de recurso, de desvio de recursos públicos, né, senador? E um regramento desse é o que vai possibilitar que esses agentes que ajudam na execução de políticas públicas importantes, né, do exercício da cidadania, né? A má conduta de algumas dessas entidades afeta o conjunto, compromete todos. Nós estamos falando, tem quase 2 milhões de pessoas que trabalham em entidades não governamentais. Só de 2008 a 2012, foram 3.600 ONGs diferentes assinaram convênio com o governo federal, envolvendo recursos na ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Agora, é claro, você tem por aí algumas entidades que são do amigo, do parente, do político e que está ali não para fazer um trabalho social, ou na área da cultura, ou enfim, seja na área que for, na área da gestão, mas para desviar dinheiro. E o marco regulatório vai combater. Está se criando uma série de condicionantes para que uma entidade não governamental possa acessar recursos públicos. Já está funcionando há 3 anos, transparência. Ficha limpa, o senhor tinha mentido. Ficha limpa, não pode ser uma entidade condenada. Então, você vai dar uma segurança jurídica para essa relação e as entidades da sociedade civil, elas têm muito respeito junto ao cidadão, mais do que muitas instituições. Mas, hoje em dia, com as ações da Polícia Federal, com essas ONGs que fazem o mal feito, fica parecendo o que não é. Então, com esse marco regulatório, com essa legislação específica para estabelecer regras para o funcionamento de entidades não governamentais e os governos, eu não tenho dúvida, não só nós vamos dar mais garantia e segurança para que o dinheiro possa chegar no objetivo e cumprir seu objetivo, como nós também vamos estimular, inclusive, com regras bem claras, que essas ONGs cresçam, se multipliquem e que pessoas, cidadãos, como acontece na Europa, Estados Unidos, essas entidades vivem muito em função de uma doação individual do cidadão. No Brasil não tem essa cultura, é lamentável. Porque não há essa credibilidade, né? Tem o problema da credibilidade e até de cultura mesmo, não há uma tradição. Fica sempre se esperando que o governo financie. Mas eu acho que tudo isso vai melhorar. Vai colaborar, né? E aí vale, mais uma vez, ressaltar a importância que foi. Primeiro, o trabalho do governo de criar um grupo interministerial. Com a participação da sociedade civil. Na Secretaria-Geral da Presidência, coordenado pelo ministro Gilberto Carvalho,
com a participação, como você disse, de pelo menos 14 entidades da sociedade civil. Mas o Senado também fez sua parte. O senador Aloysio Nunes apresentou um projeto tentando estabelecer um marco regulatório, quer dizer, uma legislação específica para estabelecer as regras dessa relação entidades da sociedade civil e governo. O Rodrigo Hollenberg foi relator e apresentou um substitutivo que nós aprovamos hoje com muita satisfação. Porque o substitutivo do senador Rodrigo Hollenberg, ele amplia mais, incorpora muito, quase tudo do que o trabalho que o grupo interministerial fez. E agora, na CAI, certamente nós vamos seguir lapidando essa pedra para que ela possa atender os interesses do cidadão e da sociedade. Então, nós estamos aqui fazendo essa conversa e eu não tenho dúvida que tem muita gente das entidades não governamentais esperando que tenha essa nova regra para poder prestar mais serviço, para poder atuar mais junto à sociedade. E o pior que pode acontecer no mundo é quando você tem uma lei ruim ou não tem lei nenhuma. Dá margem de segurança também maior para quem trabalha honestamente nessas ONGs, né, senador? Não tenho dúvida. Se elas antes eram caracterizadas como prefeituras, tratadas como entes que não são, gera uma série de possibilidades de distorção dessa relação, né? E hoje é uma necessidade, porque a sociedade se organiza. As pessoas não querem ficar o Estado como o pai ou o patrão doando ou mandando e a sociedade recebendo ou seguindo as ordens. Não, a sociedade quer participar. Então ela quer ter seus mecanismos de se organizar, quer ter suas próprias entidades, suas organizações, o que dá vida à sociedade. Agora, que regras é que vão estabelecer os limites de uma coisa ou de outra? É isso que nós estamos votando no Senado. Com isso, vai poder sair dinheiro de prefeitura para entidades não governamentais, de governo dos estados para entidades não governamentais e do governo federal. Volto a repetir, eu falei ainda agora, de 2008 a 2012, se movimentou só do governo federal 1 bilhão e 700 milhões de reais, com mais de 3.600 ONGs diferentes. Então, gente, é dinheiro público e são organizações da sociedade. Essência, transparência, aplicação dos recursos com todo zelo, não pode ter ONG ficha suja, ficha limpa, 3 anos de experiência, e aí segue uma sequência com publicação, você tem que dar publicidade de que vai assinar o convênio, quanto que é o convênio, qual o objetivo do convênio e criar os mecanismos de acompanhamento de sua execução. Então, acho que são esses trabalhos assim que fazem a gente ficar feliz de estar podendo ajudar de algum jeito o Brasil ficar melhor, essa relação da sociedade com os governos também ficar melhor. Com certeza. Agora esse projeto vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. Isso. Depois disso é plenário ou vai para a Câmara dos Deputados? Ainda passa em mais uma comissão nossa, depois passa plenário e vai para a Câmara. Mas é muito importante que a sociedade cobre isso, porque nós temos muitos projetos prioritários que ficam nas gavetas aqui. Esse, ele tem um objetivo de facilitar a inserção, a existência, a atuação das entidades não governamentais. Certamente, já que elas representam a sociedade organizada, vão estar cobrando no pé dos senadores, deputados, para que a gente possa dar celeridade à tramitação dessa matéria. O difícil era ter uma base. E ela está vindo de maneira suprapartidária, até rompendo com essa coisa de governo e oposição, já que o próprio senador Aloysio também está concordando. E eu acredito que é possível tramitar isso com uma certa brevidade, porque o Brasil vai ficar melhor, vai ficar mais moderno, sabe? Quantas dessas entidades cuidam de pessoas que o Estado não está presente, dos pobres, dos excluídos? Problema com crack. Várias drogas, vezes parlamentar parte de falando cultura, aqui sobre esporte. Isso. É verdade. Então, complementando a educação. Boa parte, são 28%, estão vinculadas às igrejas, vinculadas a alguma religião. Sabe? São atividades filantrópicas mesmo, que não visam lucro. Pessoas que fazem o seu trabalho voluntário. 70% de quem atua nessas entidades são pessoas voluntárias. Então é tão bonito isso. É a cidadania. Temos que priorizar. Absoluta cidadania, né? E se nós estamos com sede de cidadania, temos que ter essa lei. Essa é uma lei que eu faço questão de estar acompanhando e ajudando a aperfeiçoá-la aqui e ajudando a aprovar também. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Ligue para 0800 61 2211, dê sua sugestão, faça sua crítica ou acesse www.senado.leg.br/TV e entre em contato conosco. Até a próxima.